Após descobrir que a Fortaleza da Solidão está no lugar mais fundo do mundo, Batman percebe que será uma missão quase impossível, mas se recusa a desistir. Com isso, ele começa a recrutar as pessoas que poderiam ajudá-lo, mas nem todos estão dispostos a contribuir. Na ilha de Barbados, no Mar do Caribe, vemos um grupo de jovens bebendo em volta de uma fogueira. E no meio deles, dois homens se paqueram. E quando um deles, que se chama Jackson, se apresenta, o outro informa que o seu nome é Wade. Dessa forma, eles brindam com as garrafas de cerveja, e o Wade pergunta se ele acredita que aquilo é o fim do mundo. Com isso, Jackson responde que deve ser o fim apenas da superfície, e o Wade fica confuso. Dessa forma, Jackson levanta dizendo que eles devem se divertir antes do mundo acabar, e o chama para outro lugar. Depois, vemos os dois conversando sozinhos e o Wade comenta que morava em Central City, mas estava no Caribe no momento do blackout. E quando ele pergunta para Jackson de onde ele vem, ele responde que é uma longa história e o chama para nadar com ele. E quando o rapaz diz que não sabe nadar, Jackson pede para ele não se preocupar e que irá segurá-lo. E no momento em que os dois chegam perto da água, um grupo de homens aparecem dizendo que nenhum gay vai sujar a praia deles, e Jackson informa que a praia não é deles e nem de ninguém. E quando um deles comenta que o casal de gays irá levar uma surra, Jackson informa que será impossível brigar com ele perto do mar e uma onda gigantesca surge. E antes dos machões tentarem fugir, a onda invade afogando todos eles. Com isso, Jackson informa para Wade que ele não irá se afogar e encosta os lábios no dele para ajudá-lo a respirar. E quando a onda volta para o mar, Wade, que ficou apavorado, diz que mudou de ideia e corre para longe dele. Naquele momento, Batman aparece perguntando se todos os encontros dele terminam assim, e Jackson pede para poupá-lo das críticas de relacionamento e diz que não sabia que o Batman tinha um mascote. Ao ouvir aquilo, Bale se aproxima dele perguntando se irá encará-lo, e Batman informa que ele está em sua equipe, já que o mundo precisa ser salvo. Desse modo, Jackson comenta que o mundo submarino está se virando muito bem, e o Morcego comenta que ele também tem muito a perder, já que não é bem visto em Atlântida por ser considerado um pervertido, e acrescenta que a civilização mais avançada da Terra ainda precisa evoluir muito. Com isso, Jackson pergunta por que ele, e Batman responde que os poderes hidrocinéticos dele serão muito úteis, pois precisa pegar uma coisa que está no fundo do mar. E quando ele pergunta por que o Batman não chama o Aquaman, o herói responde que ele foi capturado pelos alienígenas junto com os outros membros da Liga da Justiça. Ao ouvir aquilo, Jackson informa que os atlantianos o exilaram quando descobriram o que ele é e que a sociedade perfeita deles não podem aceitar uma aberração como ele. Contudo, Arthur foi o único que o apoiou e disse que ele nunca deveria se deixar ser humilhado por ninguém. E no momento em que ele acrescenta que gostaria de ter a chance de dizer para o Aquaman que tem um grande respeito por ele, Batman o consola informando que ele ainda pode e que juntos irão salvá-lo. Algumas horas depois em Star City, vemos uma mulher fantasiada tirando dinheiro de alguns homens depois de matá-los. Seu nome é Emiko. Com isso, ela sente que está sendo observada e dispara uma flecha. E quando ela percebe que atirou para o nada, a mulher fica confusa e Batman surge dizendo que ela não costuma errar. Com isso, ela aponta para ele pedindo para testá-la novamente e o morcego informa que o seu traje é a prova de balas. Dessa forma, ela diz que é muito fácil acertar a boca grande dele e Batman informa que não está ali para lutar. E quando ela diz que não precisa da ajuda dele para proteger aquela cidade, Batman diz que ela matou aqueles homens para depois roubá-los e que isso não parece proteção. Com isso, ela informa que aqueles homens são traficantes de drogas e que ele pode ficar à vontade para lamentar. E no momento em que o Batman diz que não faz o que faz por dinheiro, ela comenta que nem todos são bilionários e o herói pergunta como ela sabe. Com isso, ela responde que o Oliver Queen contou para ela e que não existe segredos entre irmãos. Ou seja, ela é irmã do Arqueiro Verde. E quando o morcego informa que precisa dela para uma invasão, ela diz que não é uma ladra e Batman comenta que ela tem as habilidades de que ele precisa e que se trata do local mais seguro do mundo. E como a mulher adora desafios, ela diz que só falta mais uma coisa para ser convencida: dinheiro. Com isso, ele diz que irá pagar pelo serviço, mas comenta que apenas salvar o mundo deveria ser suficiente. Naquele momento, uma luz verde surge e Emiko dispara uma flecha. Com isso, Dale facilmente se defende
e elogia a flechada. E quando ela pergunta que coisa é aquela, Bruce responde que é o Lanterna Verde e ela comenta que parece um rato que entrou em um lixo radioativo. Dessa forma, o roedor diz ironicamente que ela é um encanto e Batman comenta que o irmão dela nunca o decepcionou. Um tempo depois, no fundo do mar, vemos um submarino militar e Batman com sua equipe com um monte de militares dentro dele. E quando um dos comandantes pergunta como é possível eles estarem tão fundo, Batman responde que só trabalha com os melhores. E no instante em que vemos que o Jackson está usando os seus poderes hidrocinéticos para proteger o veículo, eles perguntam para o jovem se a bolha de pressão é estável e Jackson responde que se não fosse eles estariam mortos e garante que eles não precisam se preocupar. E enquanto os militares analisam os dados, o rádio operador informa que o presidente Luthor solicita a presença do Batman e ele parte para a cabine do político. Desse modo, Lex Luthor mostra o seu traje e o morcego pergunta se ele está brincando. Com isso, o Careca diz que o Batman não é o único com trajes elegantes e começa a exibir as inúmeras capacidades do acessório. E quando o Batman informa que ele não vai, o presidente diz que se ele não for, ninguém mais irá, e o herói o lembra que o destino de bilhões de pessoas depende do sucesso daquela missão. Ao ouvir aquilo, Lex deixa claro que isso não muda sua decisão e Batman acaba aceitando. Entretanto, se Luthor pensar em qualquer tipo de traição, a fortaleza será o túmulo dele. Naquele momento, o capitão informa que precisou acionar a parada total, pois se depararam com uma coisa. E quando Jackson informa que eles precisam ver aquilo, Batman pergunta com o que se parece e ele responde solidão. Dessa forma, percebemos que eles chegaram no local desejado, a casa do Superman. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. E se você gostou, deixe um like e um comentário para dar uma força no canal e se inscreva para se tornar um habitante do Planeta Vital. A narrativa que vocês acabaram de assistir corresponde à 5ª edição da revista Batman Fortaleza e foi publicada em 2022 pela editora DC Comics. Eu sou o Marcelo Vital e agradeço por todo o seu apoio.